Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem específica sobre essa tensão comercial recente entre Brasil e Estados Unidos. Tudo começou, né, com aquela carta atribuída ao Donald Trump. Exato. Uma carta de 9 de julho agora, 2025, que basicamente anuncia a intenção de taxar, assim, todos os produtos brasileiros em 50%, já a partir de 1º de agosto. Bem em cima. Nossa, 50% é pesado. E essa análise que a gente tem aqui, o que ela sugere? Então, o interessante dela é que ela propõe uma abordagem, digamos, pragmática. Quer dizer, em vez de ficar só na discussão do que é justo ou não justo nessa história da taxação, Certo. o foco seria entender e mexer nos pontos que realmente incomodam o Trump e a base política dele, sabe? A ideia é influenciar a decisão, mas jogando o jogo dele, por assim dizer. Entendi. Uma estratégia bem focada nos gatilhos políticos dele, então. E quais seriam esses pontos? A análise detalha? Sim, sim. Aponta 5 áreas principais de atrito. A primeira, talvez um pouco surpreendente, é a situação legal do ex-presidente Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro? É. O Trump parece vê-lo como um aliado, um símbolo. A sugestão aqui é sinalizar respeito ao processo democrático, ao direito de defesa, mesmo que seja algo mais simbólico, para dar uma acalmada. Certo, um gesto. E o segundo ponto? O segundo ponto é um clássico da base trumpista, a liberdade de expressão. Isso está ligado diretamente às ações do STF, o Supremo daqui, sobre as redes sociais americanas, tipo X, Google, Meta. Uhum, tema quente. Muito. A recomendação é tentar abrir um diálogo mais técnico, bilateral, sobre regulação digital. E, claro, reforçar que as decisões da justiça são aplicação da lei, não censura política. Tentar tirar essa carga ideológica. Faz sentido, separar as coisas. E o terceiro ponto, tem a ver com China e Rússia? Exatamente. A percepção lá fora de que o Brasil estaria se alinhando demais com China e Rússia. O tal eixo anti-ocidental, né? Principalmente por causa dos BRICS. Sim, o grupo de economias emergentes. Isso. Trump usaria isso como prova de que o Brasil não é confiável. Para combater isso, a análise sugere reforçar os laços históricos com os Estados Unidos, projetos conjuntos, mostrar que a gente busca uma posição de neutralidade multipolar, mas não anti-americana. É, uma linha tênue essa da neutralidade, né? E o quarto ponto, envolve Big Tech de novo. Sim, as regulações brasileiras que afetam essas grandes empresas de tecnologia americanas, Google, Amazon, por aí vai. Claro. A leitura é que o Trump estaria também defendendo os interesses delas. A proposta aqui é, prometer uma análise transparente das regras digitais, talvez fazer algum ajuste pontual, sinalizar o que o Brasil quer investimento, mas com regras claras, previsíveis. Ok. E o quinto e o último ponto? Parece que é algo mais pessoal. É, quase isso. A proximidade da administração atual aqui no Brasil com o Partido Democrata Americano. O Trump veria isso como uma espécie de traição. Entendi. A recomendação da fonte é direta. Manter um tom neutro e institucional nas declarações públicas. Evitar críticas diretas ao Trump ou à figura dele. Manter a coisa no nível de Estado para Estado. Certo. Diante dessa carta, dessa ameaça toda, como o Brasil reagiu oficialmente? Bom, o governo brasileiro agiu rápido, chamou o representante dos Estados Unidos aqui para pedir esclarecimentos, né? Questionou a autenticidade e também o tom, que foi considerado ofensivo. Uhum. E o presidente Lula já deixou claro, não vai ter interferência externa em processo judicial aqui dentro. Foi bem firme nisso. Sim, e teve mais coisa, né? O Brasil falou em ativar a Lei de Reciprocidade Econômica. Exato, que basicamente diz: se taxarem a gente taxa de volta na mesma proporção. Uma retaliação comercial. E também se falou em acionar a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Sim, levar a disputa para lá. E o Lula criticou bastante o que ele chamou de diplomacia da vassalagem, né? Uma crítica direta a essa postura dos Estados Unidos. Ah, e um detalhe. A análise que a gente está usando não bota muita fé naquela menção a diálogo que tem na carta do Trump. Acho que é mais retórica. Entendi. Agora, falando do impacto real, se essa taxa de 50% vier mesmo, como fica a economia brasileira? Olha, aí a coisa complica. A análise é bem realista. O Brasil hoje tem um peso limitado no cenário global para certas coisas. Uma sobretaxa dessas seria devastadora. Principalmente para quem? Principalmente para a nossa indústria de manufaturados.
O maior comprador é justamente os Estados Unidos. E não é um mercado que a gente consegue substituir assim de uma hora para outra. Complicado. E o agronegócio? O agro talvez tenha um pouco mais de jogo de cintura, né? Consegue, quem sabe, redirecionar parte das exportações para outros mercados, como a Ásia. Mas mesmo assim, sentiria o golpe. Então, resumindo o cenário que essa análise pinta, é uma ameaça econômica muito séria, mas que está ligada a sensibilidades políticas bem específicas do Trump e da base dele. Exato. E a recomendação central do material é pragmatismo. Focar em gerenciar essa sensibilidade de forma estratégica, quase cirúrgica, em vez de partir para um confronto ideológico aberto. Isso, o que nos leva a uma reflexão final que o próprio material levanta, né? Para além das respostas imediatas, da retórica dos dois lados, como é que um país como o Brasil navega nessas águas internacionais tão turbulentas? Onde os interesses econômicos vitais se misturam com egos políticos, disputas ideológicas globais. Exatamente. O que significa, na prática, ser pragmático ou acordar nesse cenário? Um cenário onde a gente é interdependente, mas ao mesmo tempo vulnerável. Fica aí a questão para a gente pensar.